Depois de 40 anos, o caso Marco Aurélio volta a chamar a atenção. Em 1985, o escoteiro de 15 anos desapareceu durante uma trilha no Pico dos Marins, no interior de São Paulo, e nunca mais foi encontrado. Agora, em 2025, uma nova etapa de buscas foi iniciada, dessa vez com o uso de drones alemães de alta tecnologia, sensores remotos e até inteligência artificial. 5 pontos suspeitos de covas estão sendo analisados e equipes especializadas seguem vasculhando a região com o apoio de peritos e cães farejadores. A pergunta que fica é: será que finalmente a gente vai ter alguma resposta? O pai dele, principalmente, né? Será que depois de tantos anos algum vestígio vai aparecer? Nesse vídeo a gente vai falar sobre as novas buscas, no caso Marco Aurélio, e relembrar toda essa novela de luta e sofrimento, né, enfrentada pelo pai do menino. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O desaparecimento de Marco Aurélio é, sem dúvida, o caso mais emblemático quando se fala em pessoas que sumiram em montanhas brasileiras. A situação foi tão grave, né, e cercada de mistérios que a própria revista Go Outside classificou o episódio como o terceiro desaparecimento mais enigmático do mundo. Marco Aurélio, que só tinha 15 anos na época, fazia parte do grupo de escoteiros olivetanos de São Paulo. O Marco Aurélio ele era um dos 3 filhos do jornalista Ivo Simon. Ele tinha ali como irmãos Fábio e Marco Antônio, seu irmão gêmeo. Aliás, a história desses dois já começa com uma verdadeira lição de superação. Os gêmeos vieram ao mundo prematuros, com apenas 6 meses e meio de gestação e pesando menos de 1 quilo. Enfrentaram uma infância marcada por problemas de saúde e muita luta. Foi justamente por isso que o pai decidiu colocá-los no grupo de escoteiros, para que pudessem se socializar melhor, né, desenvolver disciplina, aprimorar a coordenação motora, tudo isso pensando no bem deles, né, a longo prazo. No grupo, eles participavam com frequência de expedições, excursões, caminhadas e trilhas, aquelas atividades clássicas, né, de escoteiros. O foco era desenvolver a disciplina, o trabalho em equipe e, é claro, né, aprender técnicas de sobrevivência em meio à natureza. E foi justamente durante uma dessas trilhas que tudo aconteceu. No dia 8 de junho de 1985, o grupo partiu para uma expedição no Pico dos Marins, uma das montanhas mais conhecidas aí no interior de São Paulo. O Pico dos Marins, com seus 2.219 metros de altitude, era o ponto mais alto do estado de São Paulo na época, localizado na Serra da Mantiqueira. É uma montanha imponente, mas que, segundo relatos de guias experientes, não apresenta uma grande dificuldade técnica para quem deseja subir, o que a torna relativamente acessível para trilheiros. Na expedição de 85, o grupo era composto por 4 pessoas, 3 adolescentes de 15 anos, entre eles o Marco Aurélio, e o líder da equipe, o Juan Bernabeu, de 37 anos. Justamente por ser desafiadora, mas não extrema, a montanha foi escolhida como forma de homenagear Marco Aurélio, que no dia anterior havia recebido o título de escoteiro sênior, uma espécie de líder dentro do grupo. Era uma conquista importante e aquela trilha até o topo do Pico dos Marins seria como uma celebração simbólica dessa nova fase. A caminhada partindo do acampamento até o cume levava cerca de 4 horas e foi com esse espírito de aventura que os 4 iniciaram a subida. Mas, pouco mais de 2 horas depois, a cerca de 1.200 metros de altitude, a expedição tomou um rumo inesperado. Um dos garotos do grupo, Osvaldo Lobeiro, acabou se machucando. Ele pisou em falso, em uma das fendas da trilha, os buracos ali entre as pedras, e acabou torcendo o joelho. Apesar de não ser considerada tecnicamente difícil, a trilha do Pico dos Marins esconde armadilhas naturais perigosas, como inúmeras fendas ao longo do caminho. Esses buracos ali são profundos, alguns com vários metros de altura e muitas vezes coberto por neblina densa, que é quase constante na região. Uma das teorias mais discutidas até hoje, inclusive, é que Marco Aurélio possa ter caído em uma dessas fendas e simplesmente desaparecido. Mas voltando ao dia da expedição, depois que Osvaldo se machucou, o Juan, o líder, tomou a decisão de pedir para que Marco voltasse sozinho ao acampamento e buscasse ajuda. Há relatos de que, na verdade, o próprio Marco se ofereceu para descer, já que havia acabado de ser nomeado escoteiro sênior e, como líder, ele
quis tomar a frente da situação. O Marco Aurélio se ofereceu para ir na frente à procura de ajuda e para descobrir o melhor caminho para descer. Como indicação, ele fazia setas com giz nas pedras e nunca se distanciava mais do que 30 ou 40 metros dos escoteiros. A última vez que ele foi visto foi naquela pedra fazendo a marcação. De uma forma ou de outra, a verdade é que a escolha foi equivocada, né? Antes de se separarem, Juan entregou o apito ao garoto, né? E pediu que ele fosse marcando o caminho nas pedras enquanto descia. Assim, ficaria mais fácil para os demais seguirem depois ou até encontrá-lo caso fosse necessário. Enquanto Marco já seguia a montanha abaixo, o Juan tentava ajudar Osvaldo e o outro garoto vinha então carregando as mochilas. O problema é que em determinado trecho da trilha eles se depararam com duas pedras muito estreitas. Com Osvaldo ferido, não conseguiram passar por ali, né, da maneira que eles estavam. Então o Juan decidiu contornar pela direita, acreditando que o caminho logo à frente se reencontraria com a trilha original. Mas não foi isso que aconteceu. O desvio acabou afastando ainda mais o grupo e no fim eles se perderam de vez. Enquanto isso, Marco Aurélio já havia ido embora há bastante tempo. O trajeto até a base deveria levar cerca de 2 horas, mas os três demoraram mais de 14 horas para conseguir concluir o percurso. E quando finalmente chegaram ao acampamento, a pior notícia: o Marco Aurélio não estava lá. Ele nunca havia retornado. Começava ali então uma busca desesperada que se estende até os dias de hoje. Assim que o grupo percebeu que o Marco Aurélio não estava em nenhum lugar do acampamento, as buscas começaram imediatamente. O desespero, é claro, tomou conta. O próprio pai do garoto contou que após 3 dias de procura, uma das autoridades responsáveis pela operação chegou até ele e foi direto. A partir dali, o foco seria encontrar o corpo, porque já não havia mais esperança de achá-lo com vida. As buscas incessantes durante semanas com helicópteros e homens especializados foram em vão. No inquérito aberto pela delegacia de Piquete, foi feita a reconstituição até o último momento em que o Marco Aurélio foi visto. A partir daí, a polícia foi atrás de hipóteses, mas sem nenhuma pista. O inquérito não esclareceu nada. Ao todo, mais de 300 pessoas se mobilizaram na operação, que durou cerca de 28 dias. Foi uma verdadeira varredura pela mata, dia e noite, com helicópteros, cães farejadores, guias experientes e voluntários. Mesmo com todo esse esforço, nenhum sinal, nenhuma peça de roupa, nenhum rastro, nenhuma pista. O Marco Aurélio simplesmente desapareceu, como se tivesse evaporado no ar. A segunda equipe se recusou a voltar. Foi a terceira, ficaram 2 equipes do COI procurando e nada. O fato é que mesmo depois de 40 anos, Marco Aurélio continua desaparecido. Nenhuma pista concreta, nenhum indício, nada que leve a uma possível explicação do que realmente aconteceu, o que, convenhamos, é extremamente estranho. E o mais estranho ainda, de tudo isso é que o grupo encontrou, ao retornar ao acampamento, a mochila de Marco estava do lado de fora da barraca aberta e o interior da barraca completamente revirado. Só que, segundo Afonso, um senhor que tomava conta do sítio onde o grupo estava hospedado, ninguém havia voltado até lá. Ele garantiu que não viu absolutamente ninguém chegando. Então quem que fez aquilo? Será que Afonso sabia de algo? É difícil dizer, A verdade é que ninguém nunca conseguiu provar nada, mas o que dá para afirmar com certeza é que tudo isso é, no mínimo, muito estranho, muito bizarro, não é? A verdade é que não tem como afirmar nada com certeza. Ok, a mochila do Marco estava lá, aberta, revirada, o que leva muita gente a acreditar que ele realmente conseguiu voltar ao acampamento. É uma das teorias mais plausíveis, mas ainda assim, sem provas, tudo continua no campo da suposição. O pai de Marco, o Ivo, era jornalista, ele tinha muitos contatos e uma certa influência na imprensa. E é claro que o caso ganhou uma repercussão enorme. Saiu no Fantástico, em vários jornais da Globo, na Folha de São Paulo, foi assunto no Brasil inteiro. Por conta disso, Ivo passou a receber várias ligações com supostas pistas ou denúncias. Recebeu telefonemas anônimos, pedidos de resgate e sugestões absurdas. Ele não descarta nenhuma hipótese, segue todas as pistas e já esteve em mais de 50 cidades. Até que num certo Natal, ele atendeu uma ligação anônima. Do outro lado da linha, a pessoa disse que estava na montanha no dia em que Marco desapareceu e afirmou, sem titubear, que quem havia matado o garoto teria sido o Juan,
justamente o líder da expedição. A denúncia dizia que Juan teria matado Marco, esquartejado o corpo e feito ele sumir, mas o relato era cheio de furos, e pouco convincente. Inclusive, os outros garotos que estavam na trilha negaram tudo. Eles tinham certeza de que Juan não faria algo assim. Na minha opinião, esse menino está lá, deve estar lá enterrado. Na minha opinião. Você acredita que tenha havido um crime? Um crime. Porque ninguém desaparece por encanto, né? Eu quero que me deem a maneira de, em pouco tempo, com uma faquinha de 6 polegadas, ou 4 a 6 polegadas, poder enterrar um corpo tão bem enterrado que 3 anos depois não apareceu ainda. Você acredita que o Marco Aurélio esteja vivo? Eu tenho certeza. Um morto não se esconde durante tanto tempo. O próprio irmão de Marco Aurélio, Marco Antônio, afirmou depois que tinha convicção de que Juan jamais faria algo assim. Por isso, essa hipótese acabou sendo descartada também. Eu sei que ele foi muito pressionado na época. O Brasil ainda vivia o final do regime militar. Ele foi submetido à tortura. No domingo, um dia após o desaparecimento de Marco, enquanto algumas equipes já estavam no local fazendo buscas, o grupo de escoteiros se reuniu à noite para tomar uma sopa. Foi nesse momento que Oswaldo disse ter ouvido um grito, seguido de um apito. Em entrevista, ele afirmou com todas as letras, tinha certeza de que aquele grito era do Marco Aurélio. Eu vi gritos, aquele grito era do Marco Aurélio. Todo mundo correu achando que fosse o Marco Aurélio, mas chegando lá, silêncio, O silêncio era total mesmo. Nenhum som, ninguém à vista. O que viam foi um monte de luz azul no céu. E aí surgiu outra teoria, que o menino teria sido abduzido. Falam isso por causa dessas luzes misteriosas. E o mais doido, quase todo mundo diz que viu luzes sem explicação. Será? Bom, há outras teorias que também circulam por aí. Uma delas, defendida por alguns místicos, é de que o Pico dos Marins seria um tipo de portal transcendental e que Marco Aurélio teria atravessado para outro plano. Mas essa aí já me parece um pouco forçada, Existe também a hipótese mais lógica que ele tenha caído em uma daquelas fendas profundas e simplesmente desaparecido. Já o seu irmão, o Marco Antônio, ele acredita numa versão mais otimista, de que Marco pode ter sofrido um acidente, perdido a memória e sido criado por outra família. Seria o desfecho mais feliz, Mas, sejamos honestos, também parece bem improvável. Eu não acredito em crime, não acredito que nenhum dos rapazes que esteve ali naquela jornada escoteira possa ter feito ou praticado, nem o próprio chefe, qualquer ato de má fé com o Marco Aurélio. E da minha parte, eu fico feliz de ver que essas investigações também procuram meu irmão vivo, porque eu não quero encontrar culpados, eu quero encontrar o meu irmão. Depois de 36 anos, o meu coração de irmão gêmeo diz que o Marco Aurélio está vivo. Mas nós temos que estar preparados para todas as possibilidades. Para vocês terem ideia do nível que chegou o desespero da família, até o médium Chico Xavier foi procurado pelo pai de Marco Aurélio. Durante a conversa, Chico disse que não conseguia se comunicar com o espírito do garoto, o que levou o Ivo, então, a acreditar que o filho ainda estava vivo. Apesar disso, o próprio Chico ressaltou que aquilo não significava exatamente isso. Ele falou, olha, eu não consegui contato até hoje com ele. Aí a Nelma fala assim, escuta, então ele tá vivo, não? O Chico falou, não falei isso. Bom, para vocês verem como esse caso nunca morreu, até hoje surgem novas teorias, novas versões do que poderia ter acontecido com Marco Aurélio. Em julho de 2021, por exemplo, uma história diferente veio à tona. Segundo ela, a filha do seu Afonso, o dono do sítio ali próximo à montanha, estava muito doente e no leito de morte teria revelado a verdade. Disse que naquela mesma noite do desaparecimento, Marco apareceu no sítio pedindo ajuda. Mas o irmão dela, o João, que sofria de problemas mentais, se assustou, achou que era um invasor, pegou uma espingarda do pai e teria atirado. Quando eu cheguei próximo da casa, eu encontrei, me deparei com o filho dele. O João Vitor. O João, escolado na porta e um facão, Ele estava com um facão na porta da casa? Por quê? Eu não desconheço, porque eu vim buscar água, eu não sei se ele se assustou comigo, eu não sei.
que aconteceu, que ele, de uma hora para outra, quando eu deparei, ele estava com esse objeto na mão. E ele ficou olhando para mim, eu fiquei um pouco receoso e saímos, eu e o Ramatiz. O seu Afonso, tentando proteger o filho, teria enterrado o corpo de Marco Aurélio dentro do próprio quarto, embaixo da cama. Mais tarde, teria sido feito o mesmo com o corpo de João. A história veio à tona por meio de um áudio supostamente gravado por um morador da região, mas ninguém sabia quem era a pessoa, nem se o relato era verdadeiro. Mesmo assim, a história causou um alvoroço e reacendeu os debates sobre o caso. Ela falou que no dia o Marco Aurélio chegou lá pedindo socorro de noite e ela tinha um irmão que não regulava da cabeça, né? Diz que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide e matou o Marco Aurélio. Com o tempo, a identidade por trás da voz foi descoberta. Era um servente de pedreiro que contou ter ouvido 4 pessoas conversando sobre isso enquanto ele trabalhava. Ou seja, no fim das contas, tudo indicava que era apenas mais um boato. Tem também um relato de 2 filhas do seu Afonso, que disseram ter visto por volta de 1990 uma cova perto do sítio. Segundo elas, o buraco tinha exatamente o tamanho de um corpo. Mas, como não tinham ferramentas no momento, decidiram não mexer e nunca mais voltaram ao local. Só em 2019, mais de 30 anos depois, uma delas, passando por dificuldades financeiras, voltou a morar no sítio, que já havia sido vendido a um casal amigo da família. Foi aí que resolveu contar essa história da cova. Com essa nova informação, o pai de Marco Aurélio solicitou a reabertura do inquérito. O delegado responsável entrou com um pedido para escavar a área usando equipamentos modernos, semelhantes aos utilizados na tragédia lá de Brumadinho. A ideia era usar detectores de metais, já que Marco usava um cinto com uma fivela grande, que acusaria facilmente ali caso tivesse enterrado por ali. Mas no caso aqui, se tivesse alguma ossada, alguma caixa, alguma roupa diferente enterrada, a gente poderia ter um sinal diferente aqui e delimitar essa área. A verdade é que tudo continuava muito confuso. Apesar das novas investigações, nenhuma ossada ou vestígio foi encontrado no local indicado. Em 2021, novas buscas foram realizadas, dessa vez com o auxílio de drones e tecnologia mais avançada. Mas, novamente, nenhum sinal de Marco Aurélio. Ainda naquele mesmo ano, divulgaram uma imagem que mostrava como ele estaria fisicamente caso estivesse vivo. E surgiram até matérias em alguns sites dizendo que uma pessoa muito parecida com ele teria sido vista aqui em Taubaté, mole? Vale lembrar que, na época, a própria delegada responsável pelo caso acreditava que Marco Aurélio ainda estivesse vivo. Isso porque um motorista chamado José Benedito Batista afirmou, com absoluta certeza, que havia dado carona para um garoto chamado Marco até Campos do Jordão. Segundo ele, o menino tinha exatamente as mesmas características de Marco Aurélio. Vocês vão percebendo como essa história vai se desdobrando e aí parece que faz sentido de um lado, aí vem outra teoria, faz sentido também, e novas evidências, e no final das contas não leva a lugar nenhum? Ele também teria sido visto em Campos do Jordão, segundo relatos, teve contato com Valdomiro, que era presidente dos escoteiros na época. Valdomiro o abrigou, mas o garoto deixou um bilhete e foi embora. A letra era feia, como a família dizia, mas com a morte de Valdomiro, o bilhete teria se perdido. Ninguém conseguiu confirmar se era mesmo de Marco. Em 2023, ainda foram feitas buscas por 5 dias tentando encontrar ossadas, mas novamente nada foi achado. Agora em 2025, depois de 40 anos, Marco Aurélio ainda não foi encontrado e, recentemente, retomaram as buscas. As investigações seguem há algum tempo e uma nova etapa começou no dia 24 de julho. Estão sendo usados drones alemães de alta tecnologia para mapear 5 pontos suspeitos de covas no Pico dos Marins. Também há apoio de inteligência artificial para vasculhar áreas não periciadas onde podem estar restos de Marco Aurélio. Antes disso, em abril deste ano, uma nova área promissora foi apontada ali com a ajuda de IA e sensores remotos. Mas, apesar da expectativa, o material coletado não apresentou nenhum vestígio genético, mais uma frustração, As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Piquete e da Superintendência da Polícia Técnico-Científica. As escavações contam com peritos, cães farejadores e equipamentos específicos tanto na antiga casa quanto nas áreas próximas. Até agora, nenhuma prova conclusiva foi encontrada. Vale lembrar que mesmo que tenha sido ali um crime, e a polícia descubra o culpado,
o caso já está prescrito, né? Então não haverá qualquer punição criminal. Ou seja, depois de 40 anos, o caso de Marco Aurélio ainda continua sem respostas. Mas ainda existe a esperança, né, de que um dia esse mistério finalmente seja esclarecido. Mas comenta aqui qual que é a teoria que você mais acredita de que tenha acontecido com o Marco Aurélio nesse caso extremamente enigmático, né? Eu não sei se um dia a gente vai ter uma resposta para ela. Mas comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Até o próximo vídeo. Tchau!